pensamento religioso de Padre Cícero Romão Batista, né, o Padre Cícero, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficaram conhecidos na cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do Padre Cícero. Então era um cara que ele já tinha uma visão ecológica da coisa, tá certo? E dentre esses preceitos destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado em ladeira muito em pé, ou seja, ladeira muito inclinada. Deixa o mato, né, ele chama de mato, seria a vegetação natural, protegendo a terra para que a água não arraste a terra, né, e não se perca a sua riqueza, que é os nutrientes que estão no solo. Então ele já tinha essa ideia bem à frente, né, já tinha esse conhecimento. Comparando o pensamento do Padre Cícero com o atual conhecimento científico, pode-se encontrar elementos de convergência, ou seja, elementos que concordam, já que a prática citada contribui primariamente, pergunta a palavra-chave, para evitar o quê? Então, quando você não planta na serra, quando você deixa a vegetação natural, que ele chama de mato, né? No sertão a gente chama mato, vou no mato, é a vegetação natural, que no caso aqui é caatinga. Mas lá também, no litoral, a gente chama, no mato, fulano foi pro mato, jogou coisa no mato. É a vegetação, a Mata Atlântica, por exemplo. Então, deixar a vegetação natural numa serra vai evitar primariamente o quê? A erosão. Por quê? Porque quando chover, primeiro, vamos aqui só para trabalhar esse conceitozinho aqui, rapidão, tá certo? Que às vezes é tão simples, mas às vezes o pessoal tem dúvida. Então você tem aqui uma serra, tá certo? A serra, tá aqui um curso de água passando, um riozinho aqui e tal. E tá aqui a casinha de fulano, beleza? Ótimo, bonitinho, tá aqui a casinha, pronto. Ok? E tá aqui a vegetação natural, né? As árvores aqui, parará. É a vegetação natural daquela serra. Então, o que é que o Padre Cícero estava dizendo aí? Ele está dizendo que não plante aqui nessa região, não plante aqui. Plante aqui, faça seu roçadinho aqui, tá certo? Faça a sua cultura aqui, o seu roçado. Deixe a serra aqui em paz. Beleza? Então, por quê? Quando chove, ó, veio a chuva aqui, ó, chovendo. As gotas de água, quando batem na vegetação natural, elas amortecem por causa da vegetação, por causa das folhas aqui. E aí, elas caem no solo de forma gotejada agora. Não vem com essa força toda do vento. E aí, quando bate no solo, devido ao primeiro impacto com as folhas, o solo não vai ser arrastado. Além disso, essa vegetação tem raízes, muitas raízes. Aqui está pouco, né? Mas a raiz da vegetação natural segura o solo. Então você tem um solo preso nessas raízes. Então, além do solo ter uma proteção superficial por causa do primeiro impacto da chuva com as folhas, que vai escorrer pelas folhas e vai gotejar da planta, você tem as raízes segurando o solo. Beleza? Óbvio. Vai ter serra que mesmo com a sua vegetação pode sofrer um deslizamento. Tá certo? Isso é um desastre natural realmente. Aconteceu, é um acidente com uma chuva muito forte. Tá certo? Mas enfim, uma serra com a vegetação natural tem menos probabilidade disso acontecer. Ok? Então veja que você está diminuindo a erosão do solo aqui. Primeiramente é isso, acabou-se. Ele falou primeiramente. Quando você não tem, tá certo? Quando você não tem a vegetação, o que é que acontece? Sem a vegetação, isso vai demorar, deixa eu pegar aqui. Deixa eu desenhar de novo. Pronto. Quando você não tem a vegetação, então olha aqui agora, ó. A serra está nua, né? Você não tem a vegetação. O cara inventou de plantar aqui algumas coisas, tá aqui umas plantaçõezinhas. Ou seja, uma raiz bem superficial, né? Digamos que seja milho aqui. Você não tem a proteção, a chuva quando cair, vai cair diretamente no solo, com força, com vento, então o solo vai ser lavado. Isso vai causar uma erosão muito grande no solo. E a água vai entrar com mais força, podendo causar infiltrações mais fortes. E aí, ó, uma parte dessa serra aqui pode se deslocar. Isso é um deslizamento de terra que vai pegar a casa dele aqui, por exemplo. Além disso, essa erosão vai entrar com força nos cursos de água, podendo causar, agora, segundamente, né, uma eutrofização, por exemplo, um assorreamento. O que é o assorreamento? É a entrada de areia, de solo no rio, deixando o rio cada vez mais raso, e aí pode mudar o curso do rio, fazer com que ele, quando
deu uma chuva mais forte. Antes ele tinha um certo nível, ele alcançava um certo nível, uma certa margem. Como ele está mais raso agora, quando vem o mesmo volume de água de anos atrás, que a margem do rio só ia até aqui, agora o rio vai até aqui, ó, e alaga tudo. Por quê? Porque ele está raso por causa do assoreamento. Certo? Então veja que tudo isso, primeiramente a erosão, que aconteceu primeiro por causa, né, da retirada da vegetação. Depois da erosão é que você pode ter uma eutrofização, né? Por quê? Porque os nutrientes do solo aqui estão indo para o rio. Isso pode favorecer o crescimento descontrolado, tá certo? É mais difícil certo tipo de eutrofização, mas também o assoreamento, que é o rio ficar mais raso. E aí quando chegar o mesmo volume de água que os anos anteriores, você espera que a margem do rio só vá até um certo ponto, só que como ele está assoreado, ele está mais raso, vai até um ponto bem mais além. Beleza, pessoal? Espero, é muito importante entender esses pontos, tá certo, dentro da ecologia. Então, perceba que primariamente contribui para quê? Contribui para evitar a erosão. Salinização, nada a ver, tá certo? Salinização, tá certo? Ela pode acontecer por N motivos, como por exemplo, a erosão pode causar também, na verdade, a salinização, devido a uma maior retirada de sais da rocha matriz, tá certo? Mas é mais difícil. Isso aí, eutrofização pode acontecer, mas é segundamente, não é primariamente. Assoreamento falei também, né? Mas não é primariamente. Desertificação também pode acontecer, porque você está retirando a mata, você está causando desmatamento, mas não é primariamente. Beleza? Então o que vai acontecer, o que você vai evitar não retirando a mata, tá certo? Das encostas é a erosão, primariamente, para começo de conversa. Tá certo? Então a palavra-chave era esse primariamente.